Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cala a Boca Thiago. Eu sou o TH Magaldi e sim, estamos em mais uma edição do nosso Patrulha de Segunda, que não sai na segunda e sim no domingo. Hoje era para sair o primeiro vídeo de fevereiro de perguntas e respostas, mas a gente teve alguns probleminhas, não vamos conseguir liberar o vídeo hoje, ele deve sair na terça-feira. Mas para não deixar o canal e vocês sem vídeo nesse domingo, eu resolvi trazer aqui para o canal quase que um remake de um vídeo que eu já tinha feito anteriormente sobre os planos originais do George R. R. Martin para toda a saga das Crônicas de Gelo e Fogo, para todo o universo de Game of Thrones. Deixa eu mostrar para vocês. Eu há mais de um ano atrás, na verdade em agosto de 2023, eu fiz esse vídeo, né, a versão original de Game of Thrones, na qual eu falo bastante sobre esse outline que foi liberado em 2016 por uma editora, por uma livraria, na verdade, por uma editora. Esse outline, bom, para quem não sabe o que é um outline, né? Outline é quando um escritor vai fazer uma história, ele geralmente, especialmente lá na gringa, onde eles têm agentes literários, que é um cara que vai intermediar, vai ser meio que um, como é que chama? Não patrocinador, né? Um empresário, né, de um escritor. Ele tem a figura do agente literário, que vai intermediar o que o escritor escreve para procurar a melhor editora possível para aquele escritor. E muitas vezes os escritores lá na gringa mandam, né, outlines, que são pequenos resumos do que tratam as suas histórias, as suas sagas, seus planos para aquela narrativa. Eles enviam para esses agentes literários, para que esses agentes literários possam entender do que aquela história trata, ver se ela tem potencial e já pensar em qual editora, né, eles podem enviar aquela obra para ver se vai ter mais sucesso. Então, em 1993, em outubro de 1993, como vocês estão vendo aqui, o George R. R. Martin fez esse outline de mais ou menos 3 páginas para o agente literário dele, que eu tô aqui no site do Gelo e Fogo, onde eles têm um pouco dessas informações. Ele enviou pro colega dele, o Ralph Vicinanza, em outubro de 93, explicando o que ele pretendia aí para o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. E o ponto todo é que em 2016, deixa eu só conferir, 2015, a livraria Waterstones, lá da Inglaterra, meio que resolveu publicar, teve acesso e publicou nas redes sociais a foto desse outline. Só que ele revela várias coisas importantes sobre o que o George R. R. Martin planejava e ainda planeja para o final das Crônicas de Gelo e Fogo. Nesse meu vídeo aqui que eu fiz lá em agosto de 2023, eu trago, explicando um pouco desse outline, trago várias informações, só que de 2023 para agora, 2025, eu já mudei de opinião sobre algumas coisas. E mais do que isso, eu tive contato com mais dúvidas de vocês sobre o final das crônicas, sobre o universo de GOT, e eu acho que esse outline, de modo geral, traz algumas respostas importantes pra gente sobre o que o George R. R. Martin espera pro final das crônicas. Muita coisa desse outline, desse projeto inicial das crônicas, o George R. R. Martin foi mudando pelo caminho. Por exemplo, ele queria que as crônicas fossem uma trilogia e acabou se tornando, né, 7 livros a princípio. Mas teve alguns outros elementos da trama, da estrutura da história que a gente vê que se mantiveram. E eu quero trazer isso aqui pra vocês. Então, esse meu vídeo, ele é um remake desse vídeo aqui, né, da versão original aí de Game of Thrones, mas talvez ele não tenha nem tanta informação explicando o outline, quando saiu, blá blá blá, mas ele é uma versão mais atualizada das minhas opiniões sobre o que esse outline realmente representa pra gente teorizar o final das crônicas. Então assim, o ideal é que você veja os 2 vídeos, mas talvez aquele lá possa ficar um pouco mais completo, porque foi um vídeo editado, bem trabalhado, com roteiro, mas esse aqui vai ter uma opinião mais atualizada, e de qualquer jeito eu vou ler todo o outline com vocês. Essa tradução aqui foi feita pelo pessoal, né, do portal Gelo e Fogo, e aí eu vou ler com vocês aqui, e vou comentando algumas coisas que eu acho importantes. Então vamos lá, o George R. R. Martin começa. Querido Ralph, aqui estão os deixa eu só, primeiro, já que aqui estamos, né, no modo livre aqui da Patrulha de Segunda, deixa eu aumentar a fonte. Querido Ralph,
Aqui estão os primeiros 13 capítulos, mais ou menos 170 páginas, do romance de alta fantasia que eu havia lhe prometido e que chamei de A Game of Thrones. Quando estiver completo, esse será o primeiro volume do que eu vejo como uma épica trilogia que levará o nome de A Song of Ice and Fire. Aqui a gente já vê a primeira mudança, que o Martin pretendia que seria uma trilogia. Como você sabe, eu não faço esboço dos meus romances, não faço outlines. Eu acho que se eu souber exatamente para onde um livro está indo, perco todo o interesse nele. No entanto, eu tenho uma boa noção da estrutura geral da história que estou contando e o destino de muitos dos personagens. Grosseiramente falando, são 3 grandes conflitos acontecendo simultaneamente com os personagens. Eles formarão os principais eventos da trilogia, sobrepondo-se um com os outros, no que deverá ser um complexo e excitante enredo. Cada uma das histórias apresentará uma grande ameaça dentro do meu universo imaginário, os 7 reinos, e para as vidas de meus personagens principais. Bom, aqui eu acho que já vale comentar também outro ponto. O George Martin fala aqui: eu não faço esboço dos meus romances, acho que se eu souber exatamente para onde um livro está indo, perco todo o interesse nele. Aqui a gente já vê aquela coisa que o George Martin sempre fala sobre ele ser um escritor jardineiro, né, que não tem tudo bem definido. E eu acho que a principal mensagem que esse esboço traz pra gente é que, de fato, o George R. Martin não tem as coisas totalmente decididas sobre o que ele quer para a história. E eu acho que ele nunca teve, e até que ele termine o livro, né, termine o 7º livro, ele nunca vai ter. Eu acho que isso é importante da gente pensar, porque tanto tem... As pessoas falam muito sobre a repercussão da série negativa do final, e que isso teria feito o George R. Martin mudar, e por isso que ele está demorando tanto para escrever. Eu não acho que o final da série, o fato da galera ter achado o final de Game of Thrones ruim, tenha atrasado o George R. Martin. Mas eu acho que o George R. Martin passou por uma grande transformação na vida dele de 2011 para 2025, por exemplo, né? Não são só muitos anos que se passaram, como ele passou por mudanças, viu acontecerem mudanças na geopolítica do mundo, na política interna dos Estados Unidos. Ele é um cara bem envolvido com esses temas. Ele saiu de um escritor quase que anônimo para um dos maiores escritores vivos da atualidade, né? Dos maiores escritores da história da fantasia. Ele ficou rico do dia para a noite, basicamente. Então, muita coisa mudou na vida dele. E eu acho que isso, com certeza, vai se refletir nas ideias e nas coisas que ele considera que são importantes para o futuro da obra. E acho que, como estilo, o George R. Martin sempre deixou isso aberto. Como estilo, ele sempre deixou a possibilidade de mudar caminhos. Quando a gente fala muito sobre o Nó de Meereen, por exemplo, que é aquela dificuldade que o George R. Martin teve entre o 4º e o 5º livro, para poder decidir como ele faria vários personagens diferentes chegarem até Meereen, personagens que já tinham tido capítulos antes, agora iam precisar se relacionar entre si, personagens como Tyrion e Daenerys, por exemplo. Como que ele faria para esses personagens se encontrarem de uma maneira natural, que não impactasse na história e que potencializasse cada personagem. Para fazer isso, o próprio Martin disse que ele criou várias possibilidades. Ele citou o clássico exemplo do Quentyn Martell chegando depois do casamento da Daenerys com o Rhaegar, chegando muito antes do casamento da Daenerys e chegando um pouquinho antes do casamento da Daenerys. E para cada um desses momentos, para cada versão em que o Quentyn chegava para conversar com a Daenerys, haviam consequências diferentes. Ou seja, até o momento em que o George R. Martin decidiu qual versão seria a definitiva, enquanto ele escrevia lá em 2010, 2011... até esse momento ele não sabia qual seria o caminho exato para Daenerys no final do 5º livro. Então eu acho que por mais que o George R. Martin passou para os D&D alguns pontos do final da história, por mais que ele já tenha dado pistas sobre o que pode acontecer, eu acho que sempre teve muita coisa em aberto. E por um lado isso é ruim porque, querendo ou não, é isso que dificulta a escrita dele, porque se ele tivesse um planejamento e ele seguisse esse planejamento de forma rígida desde o começo da obra, ele já teria terminado. Mas, por outro lado, eu acho que é isso que faz o livro dele ser tão bom, porque é orgânico. Para mim, talvez essa seja a grande diferença do Martin para qualquer outro escritor de fantasia. Ele trabalha de uma maneira muito, mas muito orgânica. E a gente vê isso na obra. A gente que é fã sabe que isso está lá na obra. Que os personagens parecem vivos, que o Westeros parece real, que as histórias fazem muito sentido, que a gente consegue falar dos personagens além do que de fato aconteceu na história, porque eles são tão reais que a gente consegue pensar os what ifs.
pensar em situações em que os personagens poderiam ter se comportado de forma diferentes, porque eles são muito bem construídos. E eu acho que isso só acontece porque o George R. R. Martin faz a história dele de uma maneira orgânica. Bom, então, seguindo, aqui ele também fala, né, que são 3 grandes conflitos, né, da história, o que é interessante também porque mostra que, e eu acho que isso se manteve, a história sempre teve como guia, né, 3 referenciais grandes de conflitos, né, que guiaram a narrativa. Então ele traz aqui: a primeira ameaça a crescer na história dele será a inimizade entre as casas Lannister e Stark, que se dará em um ciclo de conspiração contra conspiração, ambição, assassinato e vingança, com o Trono de Ferro dos 7 Reinos como prêmio derradeiro. Essa será a espinha dorsal de A Game of Thrones, primeiro título da trilogia. De fato, acho que não só o primeiro título, mas os primeiros 3 livros se guiaram muito nisso aqui. Enquanto o Leão de Lannister e o Lobo Gigante dos Starks rosnam e brigam, uma ameaça maior toma forma para além do Mar Estreito, onde os senhores de cavalos Dothraki preparam sua manada para invadir os 7 reinos, liderados pela bela e feroz Daenerys, nascida da Tormenta, a última dos senhores de dragões Targaryen. A invasão Dothraki será o centro do meu 2º volume, A Dance with Dragons. Já volto aqui. O maior perigo de todos, no entanto, vem do norte, das planícies geladas além da muralha, onde muitos demônios esquecidos nas lendas, os inumanos outros. Aqui eu acho que o Gelo e Fogo falhou um pouco na tradução, porque o George R. Martin não fala os outros inumanos, ele está falando que os outros, né, com O maiúsculo, são figuras inumanas. Eu não sei se deu para entender a diferença, mas enfim. Os inumanos outros levantaram uma horda de mortos-vivos e não nascidos, gelados, e se preparam para cavalgar durante os ventos do inverno para extinguir tudo o que conhecemos como vida. A única coisa que fica entre os 7 reinos e a noite eterna é a muralha e um punhado de homens de negro chamados Patrulha da Noite. A história deles será o coração do meu 3º volume, Os Ventos do Inverno. Tá, eu já volto aqui. Vamos só olhar esses 3 parágrafos em que o Martin traz algumas ideias interessantes. Primeiro, como eu falei, eu acho que o primeiro livro, de fato, tem como espinha dorsal a briga entre Lannisters e Starks. Mas eu acho que o que aconteceu é que o George R. R. Martin pretendia que fosse uma trilogia. Então, por mais que ele fale já desde o começo que seria um mosaico de personagens, né, seria algo bem intrincado, a gente teria vários pontos de vista, ele vai explicar mais isso depois, nesse outline. O primeiro livro focaria muito nas tretas políticas. O segundo livro focaria muito na invasão da Daenerys para Westeros. E o terceiro livro focaria na Longa Noite. Beleza. Eu acho que isso era o plano para uma trilogia. Mas eu acho que, e a gente vai ver isso mais pra frente, do primeiro livro, de 93, quando o George R. Martin começou a escrever o primeiro livro, até 96, eu acho que tudo isso já mudou. Eu acho que o primeiro, essa espinha dorsal, que era para ser só do primeiro livro, já se tornou 3 livros. Então, eu acho que muita gente coloca como culpa da história ter se arrastado, aumentado, na questão do nó de Meereen, da ideia de que o 4º livro acabou se tornando o 4º e o 5º livro, isso estendeu a história. Mas eu acho que desde o começo o George R. R. Martin já fez isso. A treta entre os Lannisters e os Starks era para ser o foco do primeiro livro. Mas o Martin acabou pegando essa história e nesse desenvolvimento orgânico de ir aumentando os personagens, dando mais desenvolvimento, colocando mais detalhes, acabou que a treta entre Lannisters e Starks não virou um livro só. Acabou se tornando o foco de 3 livros diferentes. E no momento em que você pega a briga pelo Trono de Ferro, que era para ser o centro de um livro, e torna ela o centro de 3 livros, eu acho que isso acabou jogando os outros arcos da chegada da Daenerys e da Longa Noite, acabou jogando esses outros arcos para os livros posteriores. Então eu acho que o primeiro problema do porquê que a história atrasou é porque a treta pelo Trono de Ferro acabou deixando de ser a espinha dorsal de um livro só e passou a ser a espinha dorsal de 3 livros. Aí a ideia da Daenerys voltar, o George R. Martin manteve ela dentro da história, mas como a treta entre Lannisters e Starks levou 3 livros para se resolver, o George R. Martin precisou dar continuidade na trajetória da Daenerys lá em Essos, como se ela estivesse esperando as questões se resolverem para ela poder voltar. Então eu acho que isso também foi um ponto importante, por isso que o George R. Martin foi desenvolvendo a Daenerys ali na Baía dos Escravos, foi aproveitando para dar mais profundidade para a personagem, enquanto esperava ali resolver as coisas de uma maneira orgânica em Westeros. Mas aqui é interessante de ver que a chegada da Daenerys, ela é muito fundamental.
para toda a narrativa, né? Ela de fato deve acontecer e ela é um evento à parte, né? A invasão da Daenerys a Westeros deve ser algo que não vai ser só um detalhe da história, até como foi em Game of Thrones. É algo que vai mudar a narrativa. Então, e às vezes eu acho que até eu trato muito como um detalhe, mas eu acho que isso aqui dá a entender que não. É uma grande ameaça, é um grande arco da história. Claro, pode ser que o George R. Martin tenha esfriado isso um pouco, mas eu acredito que vai ser sim um grande arco. E aqui a gente entende também por que o quinto livro acabou se chamando A Dance with Dragons, né? Que em português eles traduziram como Dança dos Dragões, mas em inglês é uma dança com dragões, que é diferente da Guerra Civil Targaryen, né? A dança dos dragões da Guerra Civil Targaryen é Dance of Dragons, enquanto o quinto livro em inglês é A Dance with Dragons. Então, a dança dos dragões, a dança com dragões. E se chamava A Dança com Dragões porque teria aí um foco grande na Daenerys voltando, né, com seus dragões de fato. Bom, e aí ele manteve isso no quinto livro, o que não faz tanto sentido para o quinto livro, mas eu ainda acho que o quinto livro é o Martin de fato o Martin de fato retomando esse arco da Daenerys voltando para Westeros. Por isso que ele manteve esse título, né? Porque acho que simboliza ele retomando esse arco tão importante que é a Daenerys voltar, baseado não de fato dela voltar fisicamente, mas no desenvolvimento dela que traz ela de volta para Westeros. Porque no final do terceiro livro ela tinha decidido ficar para governar Meereen, e aí no quinto livro ela passa por todo um desenvolvimento que vai puxá-la de volta. E aí, por fim, o Martin fala aqui que o maior perigo de todos é os outros, né? A horda de mortos-vivos e não nascidos. O que seriam não nascidos? A gente não sabe. Talvez ele tenha substituído esses não nascidos pelos bebês do Craster. Isso seriam os não nascidos. Daí ele fala que o terceiro livro teria foco na Patrulha da Noite e que esse livro se chamaria Os Ventos do Inverno. Talvez isso também seja uma pista de que o sexto livro, Os Ventos do Inverno, que recebe esse título, que originalmente seria do terceiro, seja muito focado no norte e na Patrulha da Noite. Pode ser. E aqui um trecho que eu não li ainda, mas que eu acho muito importante. A batalha final reunirá personagens e enredos deixados de lado nos 2 primeiros livros e se resolverá em um gigantesco clímax. Muita gente nos comentários de alguns vídeos tem falado que o Martin não planeja uma grande batalha final, ou que a gente não vai ter isso, ou até a própria Game of Thrones trouxe a Longa Noite primeiro para depois resolver as tretas do Trono de Ferro. Desde 93, o Martin tem indicado que o grande perigo das crônicas, que o grande arco das crônicas, a grande ameaça da história são os outros, e que isso vai ser resolvido numa batalha final que vai reunir os personagens dos outros enredos, e que tudo vai se resolver num gigantesco clímax. Então sim, a gente vai ter as resoluções dos outros arcos primeiro, e para depois a gente ter uma grande batalha final contra os outros. E aqui ele fala também um pouco de pistas sobre como são os outros. Eles querem extinguir tudo que conhecemos como vida. E a única coisa que fica entre eles e a noite eterna é a muralha e a Patrulha da Noite. Então sim, eu acho que a gente vai ter uma grande batalha final contra os outros e a gente vai ter um gigantesco clímax. Acho que isso não mudou. Eu acho que de todos, a percepção desse outline é que isso aqui é o que menos mudou. Mas de novo, eu acho que o arco dos outros, conforme o George R. Martin precisou estender a briga pelo Trono de Ferro, o arco dos outros também ficou um pouco mais pro lado, né? Ficou um pouco mais deixado de lado para aparecer talvez só em Os Ventos do Inverno. Então, talvez da mesma forma como A Dança dos Dragões, o quinto livro, foi feito muito para trazer de volta Daenerys pro arco de voltar para Westeros, talvez Os Ventos do Inverno seja uma forma de trazer a história de volta para lidar com a ameaça dos outros. O George R. Martin ainda segue: os 13 capítulos adiantados te darão uma noção da minha estratégia de narrativa, os 3 livros terão um complexo mosaico de pontos de vista intercalados entre meu vasto e diverso elenco de personagens. O elenco não será sempre o mesmo, personagens antigos morrerão e novos serão introduzidos. Algumas fatalidades serão cometidas em personagens queridos com pontos de vista. Quero que o leitor sinta que ninguém está salvo, nem mesmo os personagens que parecem ser heróis. O suspense sempre será crescente quando você sabe que qualquer personagem pode morrer a qualquer momento. Isso também não mudou em nada, né? 5 personagens centrais passarão pelos 3 livros. No entanto, passando de crianças para adultos e mudando o mundo e eles mesmos no processo. De certa maneira, minha trilogia é quase uma saga sobre gerações, falando sobre a vida desses 5 personagens, 3 homens e 2 mulheres.
Os 5 jogadores principais são Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen e 3 das crianças de Winterfell, Arya, Bran e o bastardo Jon Snow. Todos eles serão introduzidos em algum momento nesses capítulos que você está prestes a ler. Agora o Martin vai falar um pouco mais, de um modo geral, sobre o primeiro livro. Mas aqui a gente vê também que o foco da narrativa e os protagonistas seriam Tyrion, Daenerys, Arya, Bran e Jon. Eu acho que isso se manteve. Eu acho que outros personagens, como a Sansa, por exemplo, ganharam mais destaque conforme o George R. R. Martin foi aumentando a história. Mas eu acho que eles seguem sendo como os protagonistas. E acho que se a gente vai falar sobre teorias do final da história, se a gente vai pensar quem são os mais importantes, eu acho que tá aqui. Tyrion, Daenerys, Arya, Bran e Jon Snow. Agora, uma coisa que eu acho que mudou é que eu não vejo essa história como sendo uma trilogia de uma saga sobre gerações. Talvez aqui o George R. R. Martin... Bom, mas aqui ele pensava em uma trilogia. Eu não acho que ele pensava aqui no time skip, que depois ele planejou. Então, do terceiro para o quarto livro, né? Eu acho que quando ele terminou o terceiro livro, ele ainda queria manter essa ideia de ser uma trilogia sobre gerações, fazer os personagens passar 5 anos, eles amadurecerem um pouco, mas ele desistiu disso e acho que a gente perdeu essa ideia de ser uma saga sobre gerações. Eu não vejo isso acontecendo, não vejo essa sendo uma mensagem da história de maneira nenhuma. Esse será, eu espero, um épico e tanto. De fato foi. Épico pela sua escala, pela sua ação e épico pelo seu tamanho. Vejo os 3 volumes como livros grossos, com 700 ou 800 páginas de manuscrito. Então as coisas estão sendo encaminhadas ainda nesses capítulos que eu mandei. Bom, a gente sabe que Os Ventos do Inverno deve ter 1.500 páginas de manuscrito e o 5º livro teve também 1.300, 1.400 páginas de manuscrito. Tem uma noção clara de como o enredo irá se desdobrar no primeiro volume, a Game of Thrones. Temo que as coisas ficarão muito ruins para os pobres Starks antes de melhorarem. Lord Eddard e sua esposa Catelyn estão os dois condenados e perecerão nas mãos de seus inimigos. Ned descobrirá o que aconteceu com seu amigo Jon Arryn e antes de poder agir, o rei Robert sofrerá um acidente e o trono passará para o seu bruto herdeiro Joffrey, ainda menor de idade. Joffrey não será compreensível e Ned será acusado de traição. Mas antes de ser pego, ele irá ajudar sua esposa e sua filha Arya a fugir para Winterfell. Aqui a gente vê que a base se manteve a mesma, mas o Martin mudou algumas coisas. O Ned não ajuda a Catelyn e a Arya a fugirem para Winterfell. A Arya foge de fato, mas por conta própria. E a Catelyn não está em Porto Real quando o Ned cai, né? Então isso mudou. Então a gente já vê como de 93 para 96 muitas coisas mudaram. A gente vai ver que a história da Catelyn e a história da Arya mudou muito. Cada uma das famílias rivais terá entre elas um membro de lealdade incerta. Sansa Stark, casada com Joffrey Baratheon, lhe dará um filho, herdeiro do trono, e quando o conflito começar, ela escolherá o marido e o filho ao invés dos pais e família. Escolha essa que irá se arrepender mais tarde. Tyrion Lannister, enquanto isso, fará amizade com Sansa e Arya, enquanto ficará cada vez mais desapontado com a família. A Sansa nunca teve filho do Joffrey, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que se manteve parte dessa ideia da Sansa ser leal primeiro aos Lannisters, né? E depois se arrepender disso. A gente vê isso acontecendo nos livros, né? E o Tyrion acaba ficando de certa forma próximo ou compadecido da Sansa, mas não tanto da Arya. O pequeno Bran sairá de seu coma depois de um estranho e profético sonho para descobrir que jamais voltará a andar. Ele se voltará para a magia, primeiro com a esperança de curar as pernas, mas depois para uma causa maior. Quando seu pai Eddard Stark é executado, Bran verá a sombra da destruição projetar-se sobre todos eles, mas nada do que ele disser fará com que seu irmão Robb deixe de convocar suas bandeiras em rebelião. O norte será inflamado pela guerra. Robb terá esplêndidas vitórias e irá mutilar Joffrey Baratheon no campo de batalha, mas no final não conseguirá enfrentar Jaime Tyrion Lannister e seus aliados. Robb morrerá em batalha e Tyrion irá sitiar e queimar Winterfell. Aqui a gente já começa a ver mudanças gritantes. E eu acho que boa parte dessas mudanças vem porque o Martin acabou colocando outros personagens na trama. Eu acho que aqui, nesse momento, quando ele pensa tudo isso, ele não tinha pensado na figura do Theon Greyjoy, não tinha pensado na figura do Tyrion Lannister, não tinha pensado na figura do Stannis. Porque se a gente para pra pensar, quem queima o Winterfell? O Theon. Quem luta contra o Robb de fato? Não é o Joffrey, é o Tyrion Lannister. O Joffrey, na verdade, luta contra... E quem luta contra o Tyrion e contra o Joffrey? O Stannis, no segundo livro. Então, eu acho que o Martin não tinha pensado nesses personagens. E conforme ele desenvolveu o personagem do Stannis, do Tyrion, do Theon Greyjoy, do Cão de Caça, para ser o personagem que vai acompanhar a Arya na jornada dela, conforme ele desenvolveu esses outros personagens, a trama foi mudando.
Jon Snow, o bastardo, permanecerá no extremo norte. Ele crescerá e se tornará um patrulheiro de grande estima e chegará a substituir seu tio como senhor comandante da patrulha. Quando o Winterfell queimar, Catelyn se verá obrigada a fugir para o norte com Bran e Arya, seguidos por homens Lannisters. Eles procurarão refúgio na muralha, mas os homens da patrulha renunciam de suas famílias quando vestem o negro, e Jon e Benjen não poderão ajudar, para a angústia de Jon. Isso levará a um estranhamento entre Jon e Bran. A Arya será mais tolerante, até ela perceber com terror que se apaixonou por Jon, que não só é seu meio-irmão, como também um homem da patrulha que jurou celibato. A paixão atormentará Jon e Arya durante todos os livros, até a verdade sobre a paternidade de Jon ser revelada no último livro. Aqui tem o que mais choca a galera, de modo geral, né? A ideia de que o Jon e a Arya seriam um casal. E eu acho que o Martin abandonou isso, mas manteve uma ideia que eu acho muito mais bonita do Jon e da Arya terem uma paixão entre irmãos, né? A Arya é claramente a pessoa que o Jon mais gosta, e acho que vice-versa também. E o Martin manteve isso na história. Não é um amor romântico, mas um amor bem fraternal entre eles. A gente vê também que a história do Bran não mudou muito, com o Bran seguindo esse caminho de fugir da queima de Winterfell, que foi feita aqui pelo Theon Greyjoy, para ir para a muralha, né? E não poder pedir ajuda pro Jon, né? Porque os patrulheiros não podem ajudar a família e tal. Então a história do Bran se mantém a mesma, né? O que mudou, mais uma vez, é que não foi a Catelyn e a Arya que seguiram o Bran, e sim o Hodor, a Meera e o Jojen. Ou seja, a gente percebe que, de novo, o Martin criou novos personagens e substituiu, né, o elenco original que cumpriria essa função. Abandonada pela patrulha, Catelyn e seus filhos encontrarão proteção e esperança apenas no mais extremo norte, além da muralha, onde eles caem nas mãos de Mance Rayder, o rei para lá da muralha, e têm um vislumbre dos outros inumanos quando são atacados no acampamento selvagem. A magia de Bran, a espada agulha de Arya e a selvageria dos lobos gigantes os ajudarão a sobreviver, mas Catelyn morrerá nas mãos dos outros. Aqui a gente vê bastante diferença já. Ao longo e além do Mar Estreito, Daenerys descobrirá que seu marido, o Dothraki Khal Drogo, tem pouco interesse em invadir os Sete Reinos, para a frustração de seu irmão. Quando a reivindicação de Viserys passa do ponto tático e sábio, Khal Drogo se irritará e o matará finalmente, eliminando o último pretendente Targaryen e deixando Daenerys como a última de sua família. Daenerys esperará seu tempo, mas não esquecerá. Quando o momento for certo, ela matará o marido para vingar o irmão e fugirá com um amigo de confiança para o deserto além de Vaes Dothraki. Lá, perseguida pelos Dothraki, ela, tananã, que não dá pra ler, ovos, tananã, não dá pra ler, um jovem dragão dará a Daenerys o poder de fazer os Dothraki se ajoelharem. Então, ela começa a planejar sua invasão aos Sete Reinos. Aqui também algumas mudanças importantes, mas mais no desenvolvimento dos personagens, né? De fato, o Khal Drogo não tem interesse em invadir Westeros, de fato ele mata o Viserys, mas aqui a gente não tem a Daenerys matando o Khal Drogo, pelo menos não intencionalmente, né? Porque ela acaba matando de fato, mas ela não faz isso para vingar o irmão. Mas meio que a consequência mesma, né? E também uma diferença de que a Daenerys não foge com o Ser Jorah, né? Mas ela acaba vagando pelo Vaes Dothraki, pelo Deserto Vermelho. E também a Daenerys, aqui dá pra ver que ela consegue, né, chocar um ovo de dragão. Mas nos livros ela acaba chocando de fato 3 ovos de dragão. Então a gente vê também uma mudança. Daenerys no plano original teria um dragão só. Mas a gente vê que é esse dragão que faz com que os Dothrakis acabem todos se ajoelhando perante a Daenerys. E é aí que ela vai de fato planejar a invasão dos Sete Reinos. Então a gente pode esperar que no próximo livro é isso que vai acontecer. O fato da Daenerys ter um dragão vai ser o fator que vai convencer os Dothraki a apoiarem a casa dela e a seguirem ela para além do Mar Estreito. E acho que isso vai confirmar a ideia de que a Daenerys é o garanhão que monta o mundo mesmo. Ela tem um dragão, ela é o grande Khal e tudo mais. Tyrion Lannister continuará a viajar, tramar e jogar o Jogo dos Tronos, tirando finalmente o brutal rei menino Joffrey do seu caminho. Jaime Lannister substituirá Joffrey no Trono de Ferro, simplesmente matando todos os que estão na linha de sucessão e culpando o irmão Tyrion pelos assassinatos. Exilado, Tyrion mudará de lado, se aliando aos Starks para derrubar seu irmão e se apaixonando perdidamente por Arya no meio do caminho. Sua paixão não é recíproca, mas não menos intensa por isso, o que levará a uma rivalidade mortal entre Tyrion e Jon Snow. De novo, aqui tudo diferente, acho que essa é a parte mais diferente que a gente tem. De fato, o Tyrion acaba rompendo os laços com os Lannisters e acaba sendo exilado, mas ele não se une aos Starks, ele vai de fato se unir a Daenerys. Acho que foi algo que o Martin não pretendia no começo, mas acabou se tornando uma possibilidade conforme ele teve que estender a história. E a gente não tem o Jaime, né, tirando o Joffrey do caminho, passando por cima dos sobrinhos e tal, e tomando o trono.
a gente tem aqui um desenvolvimento bem interessante. Provavelmente o George R. Martin resolveu fazer o Jaime se redimir na sua própria história e optou por colocar esse caminho do mais maquiavélico e de ambição pelo poder na figura da Cersei, né? Então deu pra ela essa ideia não de tirar os filhos do poder, que ela nunca faria isso, mas da Cersei buscar o poder de alguma forma, né? Então aqui eu acho que foi o momento que o Martin mais mudou de ideia. Daí tem algumas linhas grifadas de preto, né? Conteúdo censurado desse outline. O que será que tá nesse conteúdo censurado do outline, né? Devem ser coisas muito importantes pro final da história, né? Pro Martin, pra galera não ter revelado. Enfim, nunca saberemos provavelmente. Mas esse é o segundo livro, espero que você encontre editores interessados, tão interessados nisso tudo como eu estou. Sinta-se à vontade para compartilhar essa carta com qualquer um que queira saber para onde essa história irá. Meus melhores cumprimentos, George R. R. Martin. E aqui o pessoal da Wiki de Gelo e Fogo também traz alguns destaques, né? O bebê de Sansa, o romance entre Jon e Arya, a paixão de Tyrion por Arya, a morte de Joffrey por Robb, Ned salva Arya e Catelyn, Bajan como ser comandante, de fato, né? Isso também mudou. A morte de Catelyn pelos outros, a morte da Catelyn pelos outros talvez já fosse um indicativo de que a Catelyn seria ressuscitada no plano original da história. Então, a Catelyn voltar como Senhora Coração de Pedra talvez não tenha sido algo colocado do nada pelo Martin, né? Ele já pretendia talvez que a Catelyn fosse morta pelos outros, então ressuscitada por eles. De fato, ela foi morta pelos seus inimigos, mas foi ressuscitada pelo Beric Dondarrion. Então mudou a forma, né, e o contexto, mas a Catelyn voltar talvez tenha sido um plano desde o início do Martin. A utilização de não nascidos no exército dos outros e descrever os outros como demônios. De fato, o Martin parece ter mudado um pouco disso. Eles não são tão mais vistos como demônios, e sim como uma espécie de outra raça, meio etérea, meio mística. A ganância de Jaime, isso mudou, o Winterfell queimada por Tyrion e o assassinato de Khal Drogo pela Daenerys. Bom, então aqui a gente tem várias mudanças aí desse outline. Vou deixar na descrição desse vídeo, né, tanto o texto da Wiki de Gelo e Fogo, como do portal de Gelo e Fogo, traduzindo como as imagens originais, para quem quiser conferir. Enfim, não sei o que vocês acham sobre isso, né? Eu pego... desse outline eu pego pra mim algumas coisas, né? A ideia de que o Martin sempre teve aberto a desenvolver mais a história e a mudar as coisas no meio do caminho, nunca quis ter o final muito bem definido. Então esse atraso dele não é de agora, não é uma consequência de agora, é uma coisa que vem com ele desde sempre. Desse outline pro primeiro livro foram 3 anos, e depois o tempo foi aumentando porque a história foi aumentando, o gap entre os livros foi aumentando porque a história foi se desenvolvendo de uma maneira mais complexa, mas sempre orgânica. Acho que o 5º livro foi feito para trazer a Daenerys de volta, para essa ideia dela voltar para Westeros. Acho que o 6º livro vai ser muito focado em acelerar a Longa Noite, a gente vai voltar a ver mais sobre a Longa Noite. Enfim, acho que esse outline tem coisas muito interessantes. Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu acho bom fazer esse vídeo de novo e não descarto, sei lá, quando o George R. R. Martin lançar o 6º livro, trazer mais um vídeo sobre o outline, porque eu acho que ele traz essa comparação entre o que aconteceu de fato, o que é a premissa para o futuro, o que o Martin mudou completamente. Essa análise eu acho que é uma das mais interessantes que a gente consegue fazer das crônicas, assim, de ver como a história foi sendo de fato construída e alterada e aumentada, e expandida e desenvolvida. Eu fico feliz pelo Martin ter desistido de fazer uma trilogia. Fico feliz de serem 7 livros. Claro que eu não gostaria que ele demorasse tanto, mas fico feliz de ele ter expandido a história, né? É claramente a minha história favorita e nunca vou reclamar de ter mais conteúdo dela. Então, deixem nos comentários o que vocês acham. Se tem algum detalhe aí que eu não comentei tanto, que vocês acham interessante, alguma alteração que o Martin fez ou deixou de fazer, elementos que vocês acham que se permaneceram da história a partir desse outline, entre outras coisas. Se vocês quiserem, tem mais arquivos liberados do George R. R. Martin. A gente tem as versões originais de O Festim dos Corvos que ficaram na biblioteca de Cushing, posso trazer para vocês. Tem também um vídeo que eu acho que eu já fiz também, do outline de O Festim dos Corvos,
que também acho que veio lá da biblioteca de Cushing, no qual o Martin também dá algumas pistas sobre o futuro da história. Posso trazer mais um vídeo atualizado sobre isso para vocês, com novas opiniões. É isso, deixem nos comentários o que vocês acham. Eu adoro esse outline, acho que ele sempre me faz pensar mais e mais no futuro das crônicas e sobre como essa história se desenvolveu de uma forma lenta, sim, mas de uma forma incrível também. Mas é isso, pessoal, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. O vídeo de perguntas e respostas deve sair na terça-feira. Eu vejo vocês lá. Valeu, falou e até mais.